Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para esclarecer uma dúvida. Por onde começar os testes de unidade? O que você tem que fazer quando você começa? Isso é uma dúvida muito comum. Vamos trocar essa ideia aqui. Se você está perdido, se você está perdida e não sabe, não tem a menor ideia de por onde você começa seus testes de unidade, eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Para começar, por que esse tema é importante? Por que é legal a gente falar sobre isso? Porque se você tem essa dúvida, se você não tem a menor ideia de por onde se começa a fazer teste de unidade, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha aí. É uma dúvida muito comum, muitos devs não têm ideia de por onde se começa. A gente lê artigo, a gente vê o pessoal fazendo código e fala que é importante, fala que é legal, mas quando você está ali no seu contexto, no seu trabalho, mexendo com as coisas que você tem que fazer mesmo, que você precisa entregar, o negócio parece que não clareia, né? A gente fica ali, caramba, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu começo aqui? É uma dúvida realmente muito comum. Infelizmente, a gente não aprende isso. Quando vai começar a trabalhar, a gente não aprende isso em curso, a gente não aprende em lugar nenhum. Quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente começa a perceber que a realidade ela é bem diferente daquilo que a gente vê nos cursos, daquilo que a gente vê no YouTube, daquilo que a gente vê por aí. E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? O mundo real é muito mais complexo do que aquilo que a gente pode transmitir quando está ensinando outras pessoas. E cada empresa também tem a sua situação ali. A gente não se preocupa muito em entender as coisas, não se preocupa muito em aprender de fato, né? A gente quer mesmo entregar, a gente precisa entregar, né? Não é nem que a gente quer, a gente tem que entregar, a gente é forçado a cumprir data, a cumprir entrega, então acaba que os próprios devs que já estão na empresa, as pessoas mais experientes, elas não transmitem o conhecimento que elas têm de uma forma assertiva, vamos dizer assim, né? A gente não consegue transmitir para ensinar. A gente mal tem tempo para entregar nossas coisas, né? Quanto mais para ensinar o coleguinha que está ali do lado. Então, infelizmente, a gente não aprende. E aí, como a gente não aprende a testar, no final a gente acaba nunca fazendo teste. É por isso que você vai nas empresas e nunca tem teste. O pessoal olha lá e fala assim, não, é interessante testar, é importante, vamos fazer. Na hora de começar a fazer, ninguém sabe começar. Ninguém sabe por onde que começa. E aí você perde tempo, você tenta fazer, não consegue, não rola. E acaba que você deixa de lado e fala, não, agora não vou fazer, na próxima vez eu faço. Na próxima vez quando você vai começar, você não sabe ainda, você ainda não aprendeu. E aí, de novo, você deixa de fazer. E aí você deixa para a próxima e vai deixando para a próxima. E é por isso que a gente nunca testa. Isso acontece porque a resposta ela não é tão intuitiva assim quanto a gente imagina. Todo mundo pensa que para começar o teste de unidade a gente tem que fazer algumas coisas ali, estudar algumas coisas. Mas na realidade não é exatamente isso que a gente imagina. Vamos falar um pouco disso agora para você entender. E aí, como que esse conhecimento que eu vou te trazer aqui vai te ajudar? O que eu vou te trazer para você colocar em prática no seu dia a dia que vai, pelo menos, te tirar do lugar, né? Você vai deixar de ficar paralisado ali na frente do código. Para deixar bem claro aqui, o que eu vou passar para você não é um guia, infelizmente. Não é um passo a passo de como você começa. Mas por quê? Porque eu gostaria muito de poder te dar esse passo a passo agora. E que fosse super simples eu te passar aqui as coisas que você tem que fazer. Mas nesse caso especificamente não é tão simples assim. Não é uma coisa que eu vou conseguir passar para você aqui em um vídeo de meia hora, em um vídeo de 40 minutos. São várias coisas que você precisa entender, vários passos que você precisa cumprir e coisas que você precisa aprender também para começar a fazer os seus testes de unidade. Não é tão complexo quanto a gente imagina que é, né? Não é tão complexo quanto parece, mas também não é tão fácil quanto muita gente acha que é. Tem um longo caminho aí para você percorrer. É mais ou menos como você aprendeu a programar. No começo parecia muito simples, né? Um monte de if, um monte de lógica aqui, linhas de código e beleza. Quando você vai para o mundo real, a coisa não é tão simples, né? A gente tem que fazer coisas diferentes daquilo que a gente aprendeu. É mais ou menos por aí. Então, infelizmente isso aqui não é um guia, não vou te dar um passo a passo, mas eu vou te dar um direcionamento. Eu vou te mostrar qual o caminho que você tem que
começar a trilhar se você quiser fazer teste de unidade. Tem vários caminhos que você pode seguir, tem várias opções. Esse não é o caminho correto, tem várias opções corretas para chegar no mesmo destino, mas tem várias opções erradas também, tem várias coisas erradas que você faz. E eu quero te mostrar qual é o começo certo, um dos começos certos, né? E qual é o começo errado, aquilo que você não deve fazer. Esse conhecimento, então, vai te ajudar a entender onde que os testes começam. E mais importante, por que os testes começam nesse ponto que eu vou te passar hoje. Você vai conseguir pegar pelo menos esse ponto e já começar a aplicar hoje no seu trabalho. Se você pegar a sua atividade, você quer fazer teste de unidade, você vai conseguir pegar isso que eu vou te passar aqui e vai conseguir fazer hoje. Pegar a sua atividade ali e já começar a botar a mão na massa. Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender. O teste de unidade, ele não começa no código. André, mas toda hora você fala que teste de unidade é código. E como qualquer outro código, ele dá trabalho, a gente tem que escrever. Como assim não começa no código? Teste nunca começa pelo código. Esse é um dos grandes erros de quem inicia com teste de unidade. Testar software é uma parada que exige vários tipos de conhecimento diferente. Várias áreas de conhecimento diferentes. E é por isso que o iniciante vai pelo caminho errado. Porque quando a gente começa na área, a gente quer código, a gente quer mexer código. Porra, todo mundo falou que tem que mexer lá, tem que programar, tem que escrever e tem que aprender a parte técnica, if, e recurso da linguagem, do C Sharp, do Java, do não sei o quê. E a gente é ávido por colocar essas coisas em prática, né? Em ver o programa rodar, apertar o debug para ver o que está acontecendo ali. Só que testar não se restringe a escrever código de teste. Não tem a ver só com criar assert ou escrever mock. Tem muito mais coisas que você precisa entender para poder testar o seu código. Eu sei que hoje em dia existe uma distinção muito clara entre os devs e as outras pessoas que trabalham na área de tecnologia. Quando eu comecei na área, era muito comum a gente ter analistas programadores. A gente não tinha programadores, pessoas que só sentavam ali e escreviam um código. A gente tinha que fazer levantamento, tinha que falar com as pessoas, ver, resolver, desenrolar bucha ali, ver o que o cara precisa fazer, né? Fazer entrevistas com os clientes, com os usuários. Era muito comum na minha época. Hoje, o trabalho ele é mais especializado. Então, na maioria das empresas hoje, você vai ter pessoas que fazem levantamentos, que estão mais ligadas à área de negócio, que vão tratar, que vão fazer negociações, que vão ver o que é importante, o que não é. E tem o pessoal que é mais virado para dev, o pessoal que é mais código mesmo, já recebe um trabalho um pouco mais mastigado ali, já sabe exatamente o que tem que fazer e vai direto mergulhar em código. Hoje em dia até tem várias ramificações mesmo dentro da área de dev, né? Se a gente for ver, tem dev front-end, tem dev back-end, tem dev para fazer especificamente alguma coisa diferente, lá, sei lá, análise de dados. Tem devs que vão mexer com tecnologias específicas. Por conta disso, a gente acaba entrando no mercado pensando que o nosso trabalho é simplesmente escrever código. E o trabalho do dev não é só escrever código. Eu sei que você precisa focar a sua especialidade, você tem que ser muito bom, muito boa em programar. Mas não adianta você só focar a sua área de atuação dentro do código. Tem várias outras coisas que você precisa saber. Você precisa entender o contexto da sua aplicação, você precisa entender o contexto da sua atividade dentro do software, dentro da entrega como um todo, entender os objetivos que você tem com aquela entrega. Então, quanto mais conhecimento você tem fora da sua área técnica, fora da documentação do C Sharp, dos comandos, dos ifs e dos loops, é melhor para você. E isso vai afetar, sim, a sua capacidade de fazer teste. Não só o teste de unidade, mas fazer qualquer tipo de teste. Mesmo um teste manual exige que você entenda o contexto de negócio daquela aplicação. Tem muitos devs com quem eu já trabalhei que simplesmente ficavam esperando tarefas chegar. Você tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito aqui. E já trabalhei com devs muito bons nisso. Que você dava uma tarefa, o cara mastigava ali, entregava super rápido, bem feito, com um bom desenho ali, com uma boa lógica.
Só que se você tira ele do cantinho ali e ele precisa tomar uma decisão, por exemplo, eles esbarram em um problema, esses devs travam. Eles não sabem o que fazer. Porque como eles não conhecem o contexto todo, eles ficam dependentes das outras pessoas. Eles não conseguem tomar decisões. E não estou dizendo também que você tem que tomar as decisões importantes dentro do software que você trabalha. Não é isso. Para isso você tem um time, para isso você divide com as pessoas. Mas tem coisas que você precisa entender que minimamente você precisa tomar pequenas decisões ali. E se você não entende, você não consegue fazer nada. Não adianta você ser o dev que só pega a tarefa, olha para frente e entrega. Porque na vida real as coisas têm percalços, têm dificuldades, têm barreiras. E aí o que você faz quando você encontra uma? Então quanto mais conhecimento você tiver de contexto, é melhor. E é por isso que eu digo, teste exige conhecimento em várias áreas de atuação. Ser um dev hoje não basta só ter conhecimento técnico, ter uma alta proficiência técnica ali no que você faz. Exige que você conheça várias coisas. Não é só para dev, não. Se você for parar para pensar mesmo, em quase toda profissão é assim que funciona. Não adianta você ter um médico, por exemplo, que é muito bom com medicina, que sabe todos os sintomas, todos os efeitos de remédios e o que tem que fazer para combater, se ele não tem o lado humano, de conversar com as pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem só por conversar, né? Só para elas se sentirem acolhidas. São habilidades que não têm a ver com a medicina em si, né? Mas tem a ver com outras habilidades humanas. As outras profissões é a mesma coisa. Se você tem um pedreiro que ele não sabe direito, ele não entende o que você precisa na casa, ele vai lá e ele coloca a torneira na altura errada, ele põe a tomada num lugar onde você não vai colocar um eletrodoméstico ali, porque ele simplesmente não entende o contexto da sua situação, né? Ele não entende sua necessidade. Então o grande problema aí é que a gente adora um códigozinho. Os devs, eles são pessoas que gostam da parte técnica. O fato da gente gostar muito de código é positivo para aquilo que a gente faz, mas é negativo em vários aspectos. Esse é um ponto, né? Quando a gente precisa de outras disciplinas, a gente precisa de conhecimento com outras coisas, falta um pouco para os devs. Porque a gente acaba se especializando muito porque a gente gosta muito de código. Tem muito dev que é muito bom de falar com o computador e tem dificuldade de falar com pessoas. E só porque você programa não significa que você vai ficar a vida inteira com um fone de ouvido, escrevendo, digitando código ali. Em muitas situações você vai precisar sim falar com gente. Você vai precisar conversar, você vai precisar trocar ideias. Não é só botar um fone, escutar música e escrever código. Pode ser que antigamente isso era uma realidade possível, mas hoje não é. Você até pode ser um desses devs que fica o dia inteiro sem falar com ninguém, mas sua vida vai ficar um pouco mais difícil. E é esse tipo de pensamento de que a gente é voltado para código que faz a gente pensar que teste começa pelo código. Então, se hoje você está gastando seu tempo estudando freneticamente sobre a parte de código dos testes de unidade, eu vou te dar uma notícia triste. Não vai adiantar tanto quanto você acha. Porque essa parte ela não é tão difícil quanto parece. A sua dificuldade de testar, de começar os testes, ela não mora em você não conseguir fazer um assert. Assert e mock, eles são o fim do teste. Eles não são o começo. Seu teste termina no assert. Literalmente, né? Você termina o seu teste com assert. Mas é porque eles não são o começo. Não é por lá que você começa. Então, você tem que sim estudar a parte técnica. Se você não souber codar, você não vai conseguir fazer teste de unidade, óbvio. E se você não aprender a parte técnica, você também não vai conseguir fazer o teste. Então, você precisa saber o que é um assert, você precisa saber o que é um mock, como que você faz um mock. Você tem que saber. Mas, como alguém que adora mexer em código-fonte, eventualmente, a parte técnica é uma coisa que você aprende. E é isso que os devs não entendem hoje. Se você gosta muito da parte técnica, se você gosta muito de mexer em código, você não precisa se preocupar tanto em aprender sobre assert mock. Uma hora você vai aprender. Então você tem que começar a focar no outro lado, na parte que não é exatamente a parte técnica, porque ela é a sua deficiência. A parte técnica provavelmente é o seu ponto forte. Você precisa começar a trabalhar, fortalecer as outras áreas de conhecimento que estão te faltando.
E provavelmente é isso que está faltando aí para você começar seu teste de unidade. Ah, André, então, se não começa no código, por onde que começa o teste? O teste, ele começa no requisito. Todo teste sempre vai começar na necessidade do cliente. Para começar a fazer teste, não só o teste de unidade, né, mas para começar a fazer qualquer tipo de teste, você precisa ter clareza sobre o objetivo daquilo que você está fazendo. No sentido de você escrever aquele código. Por que eu estou fazendo isso? O que esse código vai fazer? Não tecnicamente, sabe? Eu não quero saber se o seu código vai no banco de dados, ou se ele vai chamar um serviço de mensageria, ou se ele vai mandar um e-mail. Não é isso. O que você precisa entender para fazer teste de unidade é o que o seu código precisa fazer para o seu cliente. Que tipo de necessidade o seu código atende para o seu cliente. E aí, quando você começa a entender esse tipo de coisa, você ganha clareza sobre o objetivo da sua entrega. E esse é o ponto. O resultado esperado. Aquilo que o seu código vai gerar, ele é mais importante do que aquilo que o seu código faz. Do ponto de vista de teste, pelo menos. Do ponto de vista técnico, talvez seja sim importante a forma como você faz. Se você vai usar a programação síncrona ou assíncrona, se você vai usar a injeção de dependência, se você não vai usar, se está acoplado, se não está desacoplado. Esse é um problema seu, como deve. Mas o teste de unidade, ele não liga exatamente para isso. Ele quer saber o resultado esperado. Aquilo que seu código vai fazer. O que seu método entrega? O que a sua funcionalidade entrega? É isso que a gente faz nos testes. Toda vez que a gente testa, isso é uma coisa que eu vou explicar agora, mas às vezes parece que é uma coisa óbvia, mas eu não sei se todo mundo racionaliza isso na hora que está programando. Então eu vou falar agora que é para você colocar na sua mente ali, para você ficar presente para isso. Toda vez que a gente faz um teste, a gente está fazendo uma comparação. Para ficar mais fácil de entender, vamos dar um exemplo da área científica, que eu acho que a área científica é um bom ponto para a gente entender como é que o teste funciona. Quando o cientista ele tem uma tese não é um fato comprovado. É alguma coisa que ele imagina, que ele alucina ali na cabeça dele e que ele acha que é verdade. Então, por exemplo, ele acha que o gelo não derrete se você colocar um pedaço de carvão do lado do gelo. É uma tese, é alguma ideia maluca ali que ele acha que é. Ele começa a fazer experimentos, ele começa a fazer, montar cenários, né, situações onde ele consegue colocar um pedaço de carvão de um tamanho, um pedaço de gelo de outro, com uma temperatura X, com uma temperatura Y, com uma luz diferente, com, sei lá, uma superfície diferente. E ele vai testando vários cenários diferentes para comprovar se aquilo está errado ou se aquilo potencialmente pode estar certo. Com base no que ele faz essas comparações? Ele tem dois pontos. Ele tem aquilo que ele imagina, ou seja, um resultado esperado. Se eu colocar o gelo ali do lado do carvão, ele não vai derreter. E ele tem um procedimento que ele executa e ele verifica se o resultado daquela execução bate com aquilo que ele espera. Então a gente tem um resultado esperado, uma ação que vai ser a contraprova desse resultado, e essa ação ela vai desencadear um outro resultado. E aí o teste nada mais é do que comparar o resultado esperado que você tem com o resultado de uma ação que você quer usar como contraprova. Todo teste que você faz dentro do software é a mesma coisa. Você vai chamar um método que você acha que tem que retornar 2. E aí depois que você executa, o resultado da execução do seu método, da chamada que você faz lá no seu teste de unidade, ela tem que dar 2. E aí o que é o assert? O assert nada mais é do que uma comparação entre os dois resultados. Assert are equal, o resultado esperado, contra o resultado da execução do seu método. Isso é o teste. Então toda vez que você faz um teste, você está comparando coisas. Agora, pensa aqui comigo. Como que você vai comparar alguma coisa se você não sabe o que essa coisa tem que fazer? Como é que você vai ter um resultado esperado se você nem sabe direito qual que é o objetivo daquilo que você está fazendo? Não tem como. Se você não sabe aquilo que precisa ser comparado, você não consegue fazer teste. E é por isso que eu digo que o teste começa no requisito.
Porque é o requisito que vai falar para você o que a sua feature precisa fazer. Porque o que a sua feature precisa fazer está relacionado a uma necessidade do negócio. Então o seu teste tem que começar por lá. Ele não tem que começar no seu código. Antes de você meter a mão no código para fazer um assert, você precisa saber o que seu método precisa gerar. Antes de você sair apertando F5 para clicar nos botões da tela do seu sistema, você precisa entender o que o sistema deveria fazer. Senão você só vai ficar clicando e achando que as coisas estão certas porque não estourou uma exception. É por isso que a gente faz teste viciado. É porque a gente não sabe o que o requisito pediu. A gente não sabe o que precisa fazer originalmente. A gente só tem a ideia de que aquilo que a gente fez está certo. Por isso o seu teste vicia. Porque na sua cabeça o que você escreveu está certo. Se não deu nenhuma exception, está funcionando. E nem sempre é assim. Se você fizer um parse errado, por exemplo, com um decimal errado ali, de um string para decimal, ele vai funcionar, não vai dar erro. Só que o resultado esperado desse parse pode não ser exatamente aquilo que você quer. Sua lógica pode executar, mas pode ser que era para ter gravado um valor no banco e ele gravou um outro valor. Ou talvez nem tenha gravado. Ou talvez não executou a regra como você queria. Esse é o ponto do teste. Então é por isso que o teste sempre começa no requisito e não no código. Então se você está com essa dúvida, se você não consegue começar seus testes de jeito nenhum, e toda vez você fica postergando, você fica deixando para a próxima, porque você fica escrevendo um monte de assert lá que não testa nada, e aí você está com dúvida, não consegue sair do lugar. A recomendação que eu te dou para você aplicar hoje, para você começar agora, depois que você desligar esse vídeo aqui, é não abandonar o requisito. A gente bota o requisito na cabeça e esquece ele. Só que aquilo que você guardou na sua cabeça nem sempre é o que está escrito lá. É aquilo que você entendeu. E se não for, e você deixa ele de lado, você começa a escrever as coisas que você acha que estão certas. Não aquilo que seu cliente precisa. Quando a gente começa a ir para o código, às vezes parece que a gente é abduzido e a gente cai num buraco negro assim. Você bota o fone ali, ó, e começa a escrever código. E vamos fazer método, e vamos fazer não sei o que, e arquitetura, e interface, e não sei o que lá. E começa a inventar um monte de parada lá no seu código. Que pode ser uma coisa necessária, pode ser correto, pode não ser. E eu não estou julgando se você faz isso, se é certo ou se é errado. Mas muitas vezes a gente entra nesse buraco negro do código ali, ó, e esquece totalmente do requisito. Então, às vezes, você pega um método que está muito grande, você começou a escrever, ele já tem 100 linhas. E aí você fala assim, beleza, eu vou quebrar ele em métodos menores, porque 100 linhas já é uma prática ruim. Quando você começa a quebrar, você pega esse método e transforma ele no método private. E aí, quando você olha para o código, você fala, não, beleza, eu quebrei o método aqui, mas tá, agora ele é private, como é que eu vou testar esse método aqui? E aí, lá para o seu teste de unidades, as coisas param de fazer sentido. E quando você entrou no buraco negro do código ali, você não está mais raciocinando se de repente, para o negócio, né, relacionado ao negócio, esse método, talvez ele não seja dessa classe. Eu tenho que modelar ele em outra classe. Né? Porque lembra, a orientação a objeto é uma abstração do mundo real. Então, se eu tenho aqui na minha nota fiscal, eu tenho aqui o gravar cliente, eu acho que talvez estou fazendo coisas demais. Né? Eu gravar cliente devia estar na classe de cliente, talvez. Na classe fluxo do cliente, sei lá, cliente services, alguma coisa assim, né? Mas não dentro da classe nota fiscal. E aí quando você vai ver, a sua classe tem coisa demais, você não consegue testar mais. Isso acontece porque a gente deixa de lado o requisito. A gente esquece aquilo que tinha que fazer. A gente esquece a necessidade do cliente. Então hoje, se você for fazer a sua atividade, experimenta fazer uma coisa mega simples, que eu acho que vai trazer bastante resultado para você. Pega o seu monitor, deixa ele um espacinho nele, para o seu Visual Studio, do lado um espaço para colocar o requisito. Seja o browser que está em algum lugar, ou é um documento Word, um PDF, sei lá, um e-mail, mas deixa ele no cantinho da tela aqui. Ó. O que tem que fazer no ponto que você está fazendo. Quando você começar a comparar aquilo que o requisito pede com aquilo que você escreveu no código, você vai começar a ver que muitas vezes uma coisa não tem muito a ver com a outra. Assim. E existem tecnicidades que o seu código precisa respeitar.
pela estrutura, pela arquitetura, pelo desenho da sua aplicação. Ah, porque eu preciso gravar aqui é assíncrono, aqui não é. E beleza, mas isso são detalhes. O que você precisa almejar sempre, que você tem que ter em mente, que tem que estar muito claro para você, é o objetivo daquilo que você está fazendo. E ter o requisito do lado visível. Não é deixar ele minimizado aqui, não. É você ver o requisito. Ver que ele está lá. Isso começa a fazer diferença na sua cabeça. Na forma como você raciocina. Porque toda vez que você está escrevendo aqui, ó, a hora que você bater o olho no requisito do lado aqui, você vai falar, ih, não, calma, mas isso aqui nada a ver. Estou fazendo coisa demais. Não é que você vai, nossa, então só fazer isso aqui eu vou melhorar pra caramba. Não estou falando isso, não. Mas vai começar a ligar uma chave na sua cabeça. E é essa chave que você precisa começar a ligar para começar a fazer teste de unidade. E eu estou te dando um direcionamento para que você comece pelo requisito. Sempre com base no requisito. O assert, o mock, eles são importantes. Mas eles são o final do teste. É quando você já sabe o que você precisa testar. Os devs, geralmente, eles fazem ao contrário. Eles começam a escrever o teste e eles não sabem direito o que eles querem testar. Um exemplo muito claro disso é a dificuldade que você tem para nomear o seu método de teste. Vai dizer que você nunca teve esse problema. Que na hora que você for escrever seu método de teste ali, ó, você escreveu, vou escrever public void teste aqui, depois eu troco o nome dele. E aí você faz as chamadas, faz o que você precisa fazer. Você faz isso porque você não sabe o que você vai testar. O nome do método é extremamente importante, porque ele direciona o que o seu teste vai fazer. É o objetivo. Então, se você não consegue nem nomear o método de teste, é porque você ainda não sabe o que você vai testar. Isso é um hábito, né? A gente é acostumado a fazer isso, né? A gente está interessado em escrever o corpo do método primeiro, o que o seu código vai fazer. Mas o nome das coisas é bem mais importante, porque ele direciona. E aí o TDD te ajuda com isso. É uma prática que eu já disse várias vezes aqui no canal, se você me acompanha, você já deve saber, eu não pratico TDD no meu dia a dia. Mas ele tem as suas utilidades, ele tem suas fortalezas. Então o TDD ajuda muito com isso. Ele direciona demais você a pensar sempre no requisito. Porque como você tem que escrever o código do teste primeiro, antes do código da aplicação, você obrigatoriamente precisa pensar no resultado esperado do que você vai fazer. Então não tem como. Lembra lá do teste, né? O teste é uma comparação. Então não tem como você criar um teste se você não sabe com o que você quer comparar. Por isso também, muitos devs não conseguem fazer TDD de jeito nenhum. Porque sente muita dificuldade nesse ponto. Nosso cérebro é muito condicionado ao como. Como que eu vou fazer as coisas, ao fluxo, ao código, a escrever lógica, não sei o quê. E a gente não é acostumado a pensar em resultado esperado. Não fica tentando aprender TDD porque é legal, porque as pessoas falam que é importante. Porque quando você bater nessa barreira, que você vai escrever o teste não sai, e você vai perder um tempão com isso porque você não está entendendo direito como que é para fazer as coisas, para pensar que mesmo com o TDD, ele sempre vai começar com requisito. Ele nunca começa com o seu código. Então, se você não entende que o teste começa com requisito, você não vai conseguir fazer teste antes e nem teste depois. O problema não é o assert mock. O problema não é fazer teste de unidade. O problema é que você não sabe direito o que tem que fazer. E com o que você tem que comparar. Esse exemplo do teste é um negócio que parece idiota, mas tem muita gente que não tem ideia disso, né? Não consegue visualizar esse ponto aí. Então, indo para a conclusão aqui, para fechar essa nossa conversa. Mexer no código é uma coisa muito necessária. Você precisa aprender a parte técnica. Eu, em vários momentos aqui no canal, eu reforço isso também, porque é importante. Na nossa vida é código. É o que a gente faz. Mas não é a única coisa que a gente tem que fazer. Tira da cabeça que só porque você é dev, que você não precisa falar com pessoas, que você não precisa desenvolver habilidades diferentes das técnicas, que você não precisa de habilidades além de escrever o melhor código possível. Tem várias outras coisas que você precisa entender. E não só sobre requisitos, porque foi o tema aqui da nossa conversa de hoje. Mas uma outra coisa muito importante é a arquitetura de software. E não está diretamente relacionado a código, porque muito do que é arquitetura, ele está relacionado ao desenho da aplicação. Né?
a estrutura. E o código, de novo, é o fim da coisa. Ele não é o começo. A arquitetura ela não começa com um monte de código. Ela também começa com definições, com ideias, com estratégias. É diferente da forma da gente pensar como deve. Então, aprender outras coisas, né, aprender coisas diferentes da programação, vai enriquecer a sua carreira. Então, eu não estou aqui também só para ficar falando toda hora para você que é importante testar, porque é legal, porque é bonito. Eu quero que você entenda que as coisas que você aprende com o teste de unidade enriquecem sua carreira. Elas engordam seu currículo. E vai fazer bem para você. Vai aumentar seu salário, você vai ganhar mais. É isso que faz você ser diferenciado dos outros devs que estão no mercado. Porque a maioria dos devs não testa. Porque não quer, porque não consegue. Porque diz que é importante, mas não acha que é importante de verdade. O teste, ele é uma parte do seu trabalho. E você tem que entender isso. Não é só porque você tem um QA no time que você não precisa aprender a testar. Então, você precisa sim aprender a fazer teste. Aprender principalmente teste de unidade. Porque, além de ser bom, além de ser legal, vai trazer todos esses benefícios para a sua carreira aí. E, em última instância, é parte do nosso trabalho. A gente não deve entregar um código sem testar. Você já viu um mecânico que entrega um carro sem testar ele? O cara desmonta o carro todo, ele tira lá, troca fluido de freio, troca um monte de coisa. E ele te entrega sem dar uma volta? Ele não vai fazer isso. Porque se você pegar o carro e bater ele na esquina ali, ó, ele é responsável. O mecânico responsável, né, claro, ele sempre vai testar o carro antes de te entregar. Então você, como um dev responsável, uma dev responsável, você precisa fazer o seu teste como parte do seu trabalho. Não como um bônus, não é um adicional. Não é porque você é legal e porque você... Não, é porque é parte do seu trabalho, sim. Além de fazer muito bem para você e para sua carreira. E a análise de requisitos também é uma parte do nosso trabalho como devs. Não adianta você querer só ficar dentro coladinho ali no código. Se você não aprender a fazer análise de requisitos, sua carreira vai estagnar. Como a carreira de vários devs que estão no mercado hoje aí. O pessoal não consegue sair da casca. A gente fica sempre ligado ali a código, a fazer coisas específicas, a esperar que outras pessoas demandem trabalho, simplesmente porque a gente acha que fazer análise de requisito não é o nosso trabalho. Então, você vai ver que, principalmente teste e análise de requisito, são coisas que vão trazer, vão levar a sua carreira para um outro nível, né? Vão colocar você em um outro patamar ali, acima da média daquilo que você vai ver no mercado. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais devs. E se você tem outras visões sobre como começar o teste, se você tem outras dicas, se você acha que dá para fazer análise de requisito de outros jeitos também, ou que não precisa do requisito, que você consegue fazer teste de outro jeito, deixa aí nos comentários do vídeo, que é sempre bom trocar uma ideia com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.